Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos as funções inversas. Aprenderemos a calcular a inversa de uma função sempre que possível, aprenderemos a identificar quando duas funções dadas são a inversa uma da outra, verificaremos o que acontece com o gráfico de duas funções inversas e também que as funções exponencial e logaritmo são tipos especiais de funções inversas. Vamos lá? No final da aula passada, eu mencionei que toda função injetora admite o que nós chamamos de função inversa sobre a sua imagem. Isso acontece porque toda função injetora é bijetora sobre a sua imagem e toda função bijetora admite inversa. Nesta aula, nós veremos então a definição de função inversa e aprenderemos a encontrá-la quando é dada uma função injetora. Comecemos então com a definição. Seja f uma função injetora com domínio A e imagem B, nós definimos a inversa de f, que será denotada por f a menos 1, como sendo a função f a menos 1 de B em A, que satisfaz esta sentença aqui. Então, a primeira observação é que a função inversa ela terá o seu domínio dado pela imagem da minha função f inicial e ela terá a sua imagem ou o seu contradomínio, né? Ela será também uma função bijetora, então a imagem e o seu contradomínio serão iguais e serão dadas pelo domínio da minha função inicial. Além disso, né, qual é a sua lei de formação? Né? O que a função inversa deve satisfazer? Então, notem que f menos 1 de y será igual a x sem somente se f de x for igual a y. Isso para qualquer y no domínio da minha função inversa, que é dado por b. Bom, isso significa o quê? Que um valor y em B será associado exatamente ao valor x em A, tal que f de x é igual a y, é o que está escrito aqui. Ou seja, se x está associado a y por meio de f, então y estará associado a x por meio de f a menos 1. Equivalentemente, nós podemos dizer que se a imagem de x por f é y, então a imagem de y por f a menos 1 será x. Nós veremos alguns exemplos e essa ideia ficará mais clara. Bom, como encontrar a inversa de uma função injetora dada? Nós teremos então que seguir 3 passos. O primeiro deles é escrever a lei de formação da minha função inicial, a minha função injetora dada. Então, nós vamos escrever y igual a f de x. Após fazer isso, no segundo passo, então, nós iremos isolar a variável x e tentar escrevê-la em termos da variável y. Em seguida, nós iremos trocar x por y para encontrar a lei de formação da minha função inversa, que será dada por y igual a f a menos 1 de x. Vejamos. Nós vimos na aula anterior que a função f de x igual a 3x é injetora. Vamos encontrar então a sua inversa. Primeiro passo é escrever a expressão y igual a f de x, ou seja, nesse caso, y igual a 3x. Em seguida, nós devemos isolar o x, ou seja, tentar escrevê-lo em função de y. Aqui é fácil. Então, nós vamos dividir a equação por 3 e obteremos x igual a 1/3 de y, certo? Ok. Dessa forma, nós trocamos agora x por y, então no lugar de x eu escrevo y, no lugar de y eu escrevo x, e obtemos então a expressão y igual a x sobre 3. Então, dessa forma, a minha função inversa é dada por y igual a f menos 1 de x. Logo, f menos 1 de x é x sobre 3. Então, esta é a função inversa da função 3x. Vocês podem verificar que ambas as funções são bijetoras. Bom, e qual que é o domínio dessa função inversa, né? Domínio de f a menos 1. Pela definição, o domínio de f a menos 1 é dado pela imagem de f. Qual é a imagem de f? F é uma função afim. Nós sabemos que toda função afim, definida
nos reais tem como imagem toda a reta real. Então, o domínio dessa função inversa que nós encontramos será a reta real. Segundo exemplo, nós vimos também na aula anterior que a função x mais 1 sobre x é injetora. Vamos calcular a sua inversa. Primeiro passo, então, nós escrevemos a expressão y igual a f de x. Bom, y igual a f de x, neste caso aqui, é a expressão y igual a x mais 1 sobre x. No segundo passo, nós devemos tentar isolar a variável x, escrevê-la em função de y. Bom, então, o que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar toda a equação por x no primeiro momento, e nós obteremos então xy igual a x mais 1. Em seguida, eu posso o quê? Passar esse x para cá, então nós vamos ficar com xy menos x igual a 1, e agora eu posso colocar o x em evidência. Então, eu tenho x que multiplica y menos 1 igual a 1. Esse termo aqui eu posso passar dividindo? Bom, posso, desde que y seja diferente de 1, senão eu terei uma indeterminação no meu denominador. Tá? Então, para valores de y diferentes de 1, eu posso passar esse termo dividido, e aí, finalmente, eu consigo, sim, isolar o x. Então, eu tenho que x é igual a 1 sobre y menos 1 para valores de y diferentes de 1. Ok? Então, preciso me lembrar dessa restrição daqui a pouco. O terceiro passo é trocar x por y. Quando eu faço isso, então eu tenho que y é igual a 1 sobre x menos 1. Então, se x é 1 sobre y menos 1, lembrando que o y tem que ser diferente de 1, trocando x por y, eu tenho então que y é igual a 1 sobre x menos 1, com, agora eu troquei, então, x diferente de 1. Então, qual é a expressão da minha função inversa? É essa expressão aqui. F menos 1 de x é 1 sobre x menos 1 para valores de x diferentes de 1, porque senão eu teria uma indeterminação. Qual que é o domínio, então, da minha função inversa? Bom, o domínio da inversa é a imagem da minha função inicial. Se nós olharmos para o gráfico dessa função, né, então nós veremos que a imagem é dada por toda a reta, exceto pelo 1, que é exatamente a restrição que eu tinha encontrado aqui. Então, o domínio da minha função inversa é toda a reta menos o número 1. No próximo resultado, nós aprenderemos como identificar se duas funções dadas podem ser a inversa uma da outra. Bom, uma função f é a inversa de uma função g e vice-versa, ou seja, g é a inversa da função f, se e somente se as três condições seguintes forem satisfeitas. A primeira é que o domínio de f deve ser igual à imagem de g. Além disso, eu preciso que a imagem de f seja igual ao domínio de g. E também é preciso que as expressões f bola g de x seja igual a x e g bola f de x também seja igual a x. Então, veja, todas essas condições devem ser satisfeitas para que f possa ser chamada de inversa de g ou, analogamente, para que g possa ser chamada de inversa de f. Exemplos. Verifique se as funções dadas são inversas entre si. Então, aqui eu tenho a função menos 2x e menos meio x, que são funções afins, logo nós sabemos que são funções injetoras, então elas admitem inversas. Agora, será que f de x é a inversa de g de x? Bom, comecemos analisando o domínio de f. O domínio de f, como f é uma função afim, é toda a reta real. Bom, g também é uma função afim, então a sua imagem também é toda a reta real. Dessa forma, o domínio de f e a imagem de g são iguais. Então, a minha condição primeira condição é satisfeita. E a segunda condição? Bom, a imagem de f, como f é uma função afim, é toda a reta real. Novamente, como g é uma função afim, o seu domínio também é toda a reta real. Então, a imagem de f é igual ao domínio de g, logo a segunda condição também é satisfeita. Calculemos agora as compostas f bola g e g bola f para verificar se ambas são iguais à função identidade. Bom, f bola g de x é igual a f aplicado em g de x.
que será então f de menos meio x. Agora, o que f faz? F associa um valor a menos 2 vezes esse valor, então f aplicado nesse termo aqui será menos 2 vezes esse termo aqui, que corresponde a menos 2 vezes menos 1 é 2, 2 sobre 2 é 1, então 1 vezes x, que é igual a x. Então, na minha última condição, a primeira parte é satisfeita, f bola g de x é igual a x. Será que g bola f de x também é igual a x? Bom, vamos verificar. G bola f de x é g aplicado em f de x, que é igual, então, a g de menos 2x, a lei que determina f. Bom, o que g faz? G pega um termo no domínio e associa a menos meio vezes esse termo. Então, eu vou pegar esse termo aqui e vou multiplicar por menos meio. Então, g de menos 2x é menos meio vezes menos 2x. Bom, menos meio vezes menos 2 é 1. Então, 1 vezes x, que é igual a x. Então, a segunda parte da terceira condição também é satisfeita. Todas as condições que nós vimos no resultado anterior são satisfeitas, portanto, sim, as funções f e g aqui apresentadas são funções inversas uma da outra. Segundo exemplo, f de x igual a x² e g de x igual a raiz quadrada de x. Novamente, então, nós devemos verificar se as três condições apresentadas na proposição são válidas. Nós já calculamos as compostas de f bola g e g bola f na aula anterior. Ambas têm a sua lei de formação dadas por módulo de x. Nós vamos aproveitar esse cálculo aqui. Bom, a primeira observação que nós podemos fazer é a seguinte: a função f de x igual a x² não é injetora. Como ela não é injetora, então ela não admite inversa em todo o seu domínio de definição. Então, com certeza, uma das três condições não será satisfeita. Logo de cara, nós vemos que a primeira condição não é satisfeita. Por quê? O domínio de f é dado por todos os números reais. E a imagem de g é dada por R+, ou seja, os números reais maiores ou iguais a zero. Dessa forma, aqui nós já podemos verificar que eu não tenho a igualdade satisfeita e, portanto, já posso afirmar que estas funções não são uma a inversa da outra, ok? Notem, pessoal, que raiz quadrada de um número real é sempre um valor positivo, por isso que nós temos apenas essa imagem aqui, certo? Bom, então eu já poderia parar o meu exercício aqui, mas eu quero observar as próximas condições. Na segunda condição, nós precisamos que a imagem de f seja igual ao domínio da função g. Bom, notem que de fato isso acontece, porque a imagem de f ela atinge todos os valores maiores ou iguais a zero. A gente consegue ver isso facilmente através aqui do gráfico da minha função. E a minha função g de x só está definida para valores maiores ou iguais a zero. Então, portanto, tanto a imagem de f quanto o domínio de g são dados pelos números reais maiores ou iguais a zero, R+. Então, a segunda condição é satisfeita. E a terceira? Bom, do jeito que essas funções estão definidas aqui, a terceira condição também não é satisfeita, porque eu precisaria que as compostas fossem iguais a x e não a módulo de x. Então, de fato, essas não são funções inversas uma das outras. Certo. Será que nós conseguimos fazer alguma adaptação nesse exemplo de forma que eu consiga sim que essas funções sejam a inversa uma da outra? Notem que aqui eu tenho módulo de x, né? Então, para valores de x positivos, maiores ou iguais a zero, na verdade, módulo de x é igual a x, que é o que eu gostaria. Além disso, se eu restringir esse x para que ele possa variar apenas em R+, então eu também consertaria aqui essa condição. Então, eu passaria a ter domínio de f igual à imagem de g, né? Para isso, eu preciso o quê? Restringir o domínio
da minha função f de x. Notem que ao fazer isso, nós também conseguimos uma função injetora, né? Se eu considerar a função f de x igual a x² apenas para valores de x maiores ou iguais a zero, então eu tenho apenas esse gráfico, essa parte do gráfico. Fazendo o teste da reta horizontal, nós verificamos que todas as retas horizontais tocariam esse gráfico em apenas um ponto, né? Porque esse lado aqui seria descartado, já que ele corresponde aos valores negativos de x. Então, parece aqui que eu consigo fazer uma adaptação. E, de fato, consigo. Tudo vem do fato de definir o domínio de f apenas em R+, e não em toda a reta. Então, se eu considerar a função f de x igual a x², definida em R+, e a função g de x continua sendo a mesma, com o mesmo domínio, então agora nós temos que f é injetora, a primeira condição será satisfeita, domínio de f igual à imagem de g. A segunda condição já era satisfeita antes, continua sendo satisfeita agora. A imagem de f continua sendo R+, porque eu sempre consigo atingir, né? Voltando aqui para o gráfico. Mesmo considerando apenas valores maiores ou iguais a zero de x, eu consigo atingir valores de y aqui na imagem maiores ou iguais a zero, ou seja, a imagem não muda da minha função f, continua sendo R+. E o domínio de g continuo considerando R+, né, que é o domínio de definição da função raiz quadrada de x. Então, eu tenho a primeira condição satisfeita, a segunda satisfeita. E a terceira? Bom, como vimos, as compostas são dadas por módulo de x, ambas. Só que agora o x varia em R+, tanto para a função f quanto para a função g. Então, quando x está em R+, ele é maior ou igual a zero, o módulo de x é igual a x. Então, a terceira condição também é satisfeita. Dessa forma, nós podemos dizer que agora as funções f de x igual a x² e g de x igual a raiz quadrada de x são funções inversas. Bom, quando nós aprendemos a definição de uma função, nós vimos que para que duas funções sejam iguais, nós precisamos que essas funções tenham o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e, além disso, a mesma lei de formação, certo? Então, dessa forma, notem que aqui a função f de x igual a x², definida em R+, chegando na reta, não é a mesma função que eu tinha no exemplo anterior, que tem a mesma lei de formação, porém um domínio diferente, porque aqui, quando eu não falo nada, eu devo considerar o maior domínio possível, nesse caso, R. Então, qual é a diferença dessas funções? A diferença está no domínio. E é exatamente o domínio de f que faz eu ter aqui um problema de injetividade e com que eu não satisfaça a primeira condição. Então, essa adaptação permitiu com que agora as minhas funções sejam inversas. Então, notem que eu não posso falar apenas das leis de formação, mas eu preciso especificar quais são os domínios que eu estou considerando. Vamos fazer mais um exemplo. As funções f de x igual a log de x na base a e g de x dada pela exponencial na base a. Aqui eu estou considerando a positivo e diferente de 1 para que as minhas funções logaritmo e exponencial estejam bem definidas. Lembrando também que para que essa função logarítmica esteja bem definida, o seu domínio deve ser zero infinito, ou seja, x maior que zero. Certo, vamos fazer as três verificações então. O domínio da função f, como f é a função logarítmica, é dada pelo conjunto dos x maiores ou iguais a zero. Esse intervalo aqui, zero infinito. E a imagem da função g? Bom, g de x é uma função exponencial. Nós sabemos do estudo das funções exponenciais que a sua imagem é sempre dada por zero infinito também. Por quê? Uma exponencial da forma a elevado a x nunca pode ser zero e nem assumir valores negativos. Então, a sua imagem é zero infinito. Nós já aprendemos isso. Então, primeira condição, ok. Segunda condição, a imagem da função logarítmica. Nós também já aprendemos que é toda a reta real. E o domínio da função exponencial, nós também já aprendemos que é toda a reta real. Então, note, é importante se lembrar dessas propriedades das funções,
A segunda condição, então, também é satisfeita. E a terceira condição? Vamos verificar a primeira parte. F bola G de x é f aplicado em G de x, que é, então, f de a elevado a x. F de a elevado a x é log de a elevado a x na base a. Mas quando eu tenho aqui que a base do meu logaritmando é igual à base do logaritmo, então eu posso passar aqui, né, esse x multiplicando, então eu vou ficar com x log de a na base a. Log de a na base a é 1, portanto, eu tenho que essa expressão é igual a x. Então, a primeira parte da terceira condição é satisfeita também. Vamos para a segunda parte. G bola f de x. G bola f de x é igual a g aplicado em f de x, que é o quê? G aplicado na função log de x na base a. O que G faz? G pega um valor e calcula a elevado a esse valor. Então, aqui, como eu vou ter G aplicado em log de x na base a, então eu tenho a elevado a log de x na base a. Mas essa também é uma propriedade conhecida, né, das funções exponenciais e logarítmicas. Quando eu tenho uma exponencial elevado a um log de mesma base, então eu posso cancelar aqui essa exponencial com esse log, eu tenho exatamente x. Então, a segunda parte da minha terceira condição também é satisfeita. Portanto, nós temos o quê? O logaritmo de x, a função logarítmica de x na base a, é a inversa da função exponencial de x na base a. Ou seja, o logaritmo, ou a função logarítmica é a inversa da função exponencial, desde que eu esteja considerando o quê? A mesma base. Um exemplo bem importante desse fato é que a função exponencial na base e o logaritmo natural são funções inversas, tá? Então, essa propriedade é válida para qualquer base A, lógico, desde que A seja maior que zero, diferente de 1. Então, em particular, vale para a constante de Euler E, certo? Nesse caso, nós dizemos, então, que o logaritmo natural é a inversa da função exponencial na base E. Essas informações serão importantes no cálculo das equações exponenciais e logarítmicas. E para terminar a nossa aula, vejamos uma propriedade dos gráficos de funções inversas. Então, gráficos de funções inversas entre si são sempre simétricos em relação à reta identidade. A reta identidade, pessoal, é dada pelo gráfico da função f de x igual a x, ou seja, y igual a x. Vejamos aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós vimos que a função f de x igual a 3x e f de x igual a 1/3 de x são funções inversas. Aqui no meu desenho, eu tenho que a reta identidade está sendo representada por essa reta em vermelho. A reta em preto corresponde ao gráfico da minha função y igual a 3x e a reta em azul, o gráfico da função y igual a 1/3 de x. O que significa dizer que esses gráficos são simétricos em relação a essa reta identidade? Bom, significa que se eu imaginar isso aqui como uma folha de papel e fizer uma dobradura exatamente em cima dessa reta aqui, ou seja, né, eu vou dobrar a minha folha, né, de forma que a dobra fique exatamente em cima dessa reta. Ao fazer isso, nós vamos verificar que os gráficos das minhas funções 3x e 1/3 de x ficarão sobrepostos. Então, ao fazer essa dobradura, esse ramo do gráfico virá exatamente sobre esse aqui e este ramo do gráfico virá exatamente sobre esse aqui. Isso significa que esses gráficos são simétricos em relação à identidade. Aqui outro exemplo, né? As funções f de x igual a x quadrado e f menos 1 de x dada por raiz de x também são funções inversas desde que eu restrinja o domínio da função x quadrado aos valores de x maiores ou iguais a zero, né? Então, aqui o gráfico da função x quadrado está representado por essa curva em preto. Notem que eu só estou considerando o gráfico para os valores maiores ou iguais a zero de x.
Essa curva em azul representa o gráfico da função raiz quadrada de x e, novamente, a reta em vermelho, a reta identidade. Então, notem novamente que nós temos uma simetria. Se nós fizermos uma dobra aqui em cima dessa reta vermelha, nós teremos que essa parte do gráfico ficará sobreposta sobre essa e essa parte do gráfico irá ficar sobreposta sobre essa aqui. Nosso último exemplo, então, as funções ln de x e exponencial de x na base e são funções inversas também, e aqui nós podemos verificar novamente que os seus respectivos gráficos são simétricos em relação à identidade, né? A curva em azul é o gráfico da exponencial e a curva em preto, o gráfico da função logaritmo natural. Então, se dobrarmos aqui em cima dessa reta, então nós teremos que esse gráfico ficará exatamente em cima do gráfico da função ln, ok? Muito obrigada, então, e até a próxima!